pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez na nossa quarta aula para falarmos sobre hidrocarbonetos. Nesta aula estaremos abordando a nomenclatura para hidrocarbonetos com cadeias fechadas, mistas e aromáticas. Espero que vocês gostem e vamos lá! Então, pessoal, os hidrocarbonetos que apresentam cadeias fechadas podem ser agrupados em cicloalcanos ou ciclanos, cicloalcenos ou ciclenos. Eu tenho aqui em mãos um exemplo de cada grupo. Observe primeiramente este exemplo com 5 átomos de carbono e a cadeia fechada. Tá? Para nomear uma estrutura desse tipo, nós temos que fazer primeiramente o quê? Escrever a palavra ciclo, seguidamente estabelecer o prefixo que indica quantos carbonos tem a estrutura, depois colocar um infixo que indica o tipo de ligação entre os carbonos e finalizar com o sufixo que é a letra O. Tá? Portanto, o nome deste exemplo ficará ciclo, 5 átomos de carbono, pente, ligação simples, AN e letra O. Portanto, ciclopentano. Tudo bem? Agora, nós temos um exemplo de um hidrocarboneto com cadeia fechada, mas com uma ligação dupla. Ou seja, este hidrocarboneto pertence ao grupo dos cicloalcenos ou ciclenos. Perceba que a ligação dupla está destacada aqui em vermelho. Então, para nomear esse tipo de estrutura, o que nós devemos fazer? Escrever a palavra ciclo, estabelecer o prefixo que diz quantos carbonos tem a substância, no caso aqui 4, o prefixo é but. Colocar o infixo, no caso aqui o infixo é N, e finalizar com o sufixo que é a letra O. Portanto, o nome deste exemplo vai ficar ciclobuteno. Tranquilo? Mas vejamos mais alguns exemplos num visual preparado com carinho para vocês. Então, pessoal, os hidrocarbonetos que apresentam cadeias fechadas e que não são aromáticos podem ser classificados em cicloalcanos e cicloalcenos. Observe agora uma tabela com os principais exemplos dos cicloalcanos. Nós temos o ciclopropano, que é uma cadeia fechada com 3 átomos de carbono, o ciclobutano, uma cadeia fechada com 4 átomos de carbono, ciclopentano, mais um cicloalcano com 5 átomos de carbono, o ciclohexano, observe que são 6 átomos de carbono, e o cicloheptano, uma cadeia fechada com 7 átomos de carbono. Então, pessoal, em se tratando de cadeias mistas, nós devemos fazer o seguinte. Identificar os substituintes, no caso de mais de um, escrevê-los em ordem alfabética, tá? E prosseguir, como a gente vem discutindo sobre os cicloalcanos e cicloalcenos, tá? Escrevendo a palavra ciclo, o prefixo, o infixo e o sufixo. Eu tenho aqui em mãos um exemplo bem interessante. Note que eu tenho uma estrutura que apresenta a cadeia fechada, tá? Com 2 substituintes. Nós temos o grupo que está com a cor azul, que é um grupo etil, 2 carbonos, e o grupo que está em vermelho, que é o grupo metil, 1 carbono. Neste caso, pessoal, o grupo etil, o que está de azul, tem prioridade devido à ordem alfabética. Então, o carbono que tem ele leva a numeração 1. Já o carbono que tem o grupo que está de vermelho, com um carbono só, leva a numeração 2. Por quê? Porque o nome do grupo é metil. Então, o nome da estrutura vai ficar 1 etil, 2 metil, com N de Maria,
Escrevemos a palavra ciclo, então fica ciclo, 5 átomos de carbono, pente, ligação simples, AN e letra O. Juntando tudo, como será o nome? 1-etil, 2-metil, ciclopentano. Tranquilo? Mas vamos ver mais alguns exemplos que foram preparados especialmente para vocês. Então, pessoal, para nomear os hidrocarbonetos que apresentam cadeia cíclica, devemos primeiramente escrever o nome do grupo, se este estiver na fórmula, seguido da palavra ciclo e o nome da cadeia principal. Observe este primeiro exemplo, uma cadeia fechada com 3 átomos de carbono. O seu nome, então, ficará ciclopropano. Observe que na geometria, esta figura é conhecida como triângulo, mas não confunda, na química orgânica, esta fórmula se trata de um composto. Observe agora quando no ciclopropano está inserido o grupamento metil. O nome do composto agora vai ficar metil ciclopropano. Observe a imagem. Vejamos agora alguns exemplos de cadeias mistas. Note esta estrutura. Observe a presença do grupamento isopropil. Portanto, o nome da substância vai ficar isopropil, ciclo, porque a cadeia fechada, hexano, porque a cadeia principal tem 6 átomos de carbono. Observe agora o próximo exemplo. Note a presença do grupamento tercibutil. Nome do composto, então, tercibutil, ciclo, porque a cadeia fechada, heptano, porque são 7 átomos de carbono e as ligações são simples. Observe agora o próximo exemplo. Nós temos agora 2 grupamentos. No carbono número 1, nós temos o grupamento etil. O número 2, carbono de número 2, o grupamento etil. Esta escolha é feita devido à ordem alfabética. Portanto, o nome do composto ficará 1-etil, 2-metil, ciclo, porque a cadeia é fechada, hexano. Nosso próximo exemplo, pessoal, também é um composto de cadeia mista. No caso, carbono 1 e 2, nós temos o mesmo grupamento, que é o grupamento etil, com 2 átomos de carbono. Portanto, o nome do composto vai ficar 1,2 dietil ciclopentano. Vejamos agora mais 2 exemplos. Observe agora este hidrocarboneto que apresenta 3 ramificações. A primeira coisa a se fazer é numerar os carbonos que estão no ciclo, sempre colocando os grupamentos em ordem alfabética e em suas menores posições. Note que na posição 1 e 4 o grupo é o mesmo. Nós temos o grupamento etil. Portanto, o nome do composto ficará 1,4 dietil 2-metil ciclohexano. A escolha das posições 1, 2 e 4 é porque a soma dessas posições é a menor possível. O próximo exemplo é um exemplo um pouco mais complexo. Nós temos um hidrocarboneto que apresenta 4 grupamentos. A primeira coisa a se fazer é numerar as posições. Note que na posição 1 nós temos o grupamento isopropil. O iso ele entra na ordem alfabética. Nas posições 3, 4 e 6, nós temos o mesmo grupo, que é o grupo metil. Portanto, o nome do composto ficará 1-isopropil, 3,4,6 trimetil ciclooctano. Novamente, as posições 1, 3, 4 e 6 têm a menor soma. Não esqueça que o grupo isopropil tem prioridade devido à ordem alfabética.
Então, pessoal, vamos abordar agora a nomenclatura dos hidrocarbonetos aromáticos. O primeiro caso são os derivados do benzeno. O benzeno, pessoal, é um anel aromático com 6 átomos de carbono, com uma conjugação das ligações duplas, né, e simples, né, uma alternância. Eu tenho aqui em mãos um exemplo, né, que ilustra muito bem o anel aromático, né, o benzeno. Tá? Para nomear os hidrocarbonetos aromáticos, a nomenclatura é bem interessante. Tá? Se for o anel aromático isolado, é o benzeno. Tá? Mas se entrar algum substituinte, por exemplo, um grupo metil, como eu estou fazendo agora, o nome da estrutura então vai ficar metil benzeno. Tudo bem? Agora, tem um caso interessante que são as posições orto, meta e para. É bem tranquilo. A posição orto, pessoal, é quando dois grupos substituintes estão no anel aromático nas posições 1 e 2. Então, essa é a posição orto. No caso aqui, nós vamos ter ortodimetil, porque são dois grupos metis, e o benzeno. Então, ortodimetil, benzeno. A posição meta é a posição 1 e 3. Basta eu tirar, né, deslocar o metil, nós vamos ter então a posição 1 e 3. Tranquilo? A posição para é justamente os números 1 e 4. Então nós temos agora o para de metil benzeno. Mas vamos ver isso mais detalhadamente nos slides que virão. Vejamos agora os arenos, que são hidrocarbonetos aromáticos. O principal representante deste grupo é uma estrutura conhecida como benzeno. É um anel com 6 átomos de carbono e com alternância entre ligações duplas e simples. Observe que o fenômeno da ressonância é justamente o deslocamento dos elétrons π. O anel aromático, então, ele pode ser descrito nessas 3 ilustrações. Todas as 3 levam o mesmo nome, benzeno. Vejamos agora a nomenclatura para os derivados do benzeno. Note neste exemplo o grupamento metil. Logo, o nome do composto ficará metil e o nome do anel aromático, portanto, metilbenzeno. Tudo bem? Nosso próximo exemplo, nós temos o benzeno. Neste caso, ele tem o grupamento etil. Portanto, o nome do composto ficará etilbenzeno. Explicaremos agora as posições orto, meta e para, que acontecem nos derivados do benzeno em algumas situações. Neste primeiro exemplo, perceba que no benzeno nós temos o mesmo grupamento, o grupo metil, nas posições 1 e 2. Portanto, o nome do composto ficará 1,2 dimetilbenzeno. Esta posição 1,2 ela pode ser escrita com a palavra orto. Portanto, o nome do composto ficará ortodimetilbenzeno. Ou simplesmente abreviamos a palavra orto, escrevendo O-dimetilbenzeno. Um nome usual para esse composto é conhecido como O-xileno. Vejamos agora a posição meta. Perceba que no benzeno os grupos metil estão se encontram nas posições 1 e 3. Portanto, o nome do composto ficará 1,3 dimetilbenzeno. Esta posição 1 e 3 ela pode ser escrita com a palavra meta. Portanto, o nome do composto ficará metadimetilbenzeno.
E podemos abreviar ainda, escrevendo somente M-dimetilbenzeno. O nome usual para esse composto é M-xileno. O próximo exemplo, ele ilustra a posição para. Note que os grupos metil estão nas posições 1 e 4. Portanto, o nome do composto ficará 1,4 dimetilbenzeno. Esta posição 1,4, nós podemos usar a palavra para. Portanto, o nome ficará assim, para dimetilbenzeno. Ou abreviarmos, escrevendo P-dimetilbenzeno. O nome usual para esse composto é P-xileno. Então, pessoal, para o naftaleno, que também é um composto aromático, nós temos um caso também muito interessante. Observe aqui que eu tenho em mãos o exemplo do naftaleno, comercialmente conhecido como naftalina. Tá? A história é o seguinte, os substituintes que entrarão no benzeno, eles podem entrar em duas posições, tá? Ou na posição alfa ou na posição beta. Os substituintes que entram na posição alfa, eles entrarão nos números. Carbono que tem número 1, tá? Vamos supor, número 1, esse que eu estou segurando, tá? Aí vem número 1, o número 4, o número 5, tá? E o número 8. Então, se eu tiver um substituinte na posição 1, vamos supor que seja o grupo metil. Então, nós teremos o 1-metil-naftaleno, ou então 1-alfa-metil-naftaleno. Tranquilo? Se o substituinte entrar na posição 2, 3, 6 e 7, nós teremos a posição beta. Então, exemplo, se eu tiver agora o grupo metil na posição beta aqui, então o nome será beta-metil-naftaleno. Tranquilo? Vejamos isso em um visual adrede preparado. Vejamos agora a nomenclatura para os derivados do naftaleno, comercialmente conhecido como naftalina, que é um hidrocarboneto aromático, onde a sua molécula é composta por 2 anéis benzênicos condensados. Observe as posições dos substituintes do naftaleno. Observe o carbono de número 1, número 2, o carbono de número 3, 4, 5, 6, 7 e o 8º carbono. Gente, nestes carbonos é que tem os átomos de hidrogênio, onde esses átomos de hidrogênio eles podem ser substituídos por aqueles grupos que nós já conhecemos. Quando esta substituição ocorre nos carbonos de número 1, 4, 5 e 8, nós temos a posição alfa. Quando a substituição ocorre nos carbonos de número 2, 3, 6 e 7, nós temos a posição beta. Essas posições apresentam uma grande relevância. Vejamos agora 2 exemplos, pessoal. Note neste exemplo que o grupo metil está ligado ao naftaleno na posição alfa. Portanto, o nome do composto ficará alfa-metil-naftaleno ou 1-metil-naftaleno. O nosso próximo exemplo, note que o grupamento vinil está ligado ao naftaleno na posição beta. Portanto, o nome do composto fica beta-vinil-naftaleno ou 2-vinil-naftaleno. Vejamos agora outros hidrocarbonetos aromáticos. Começamos com o antraceno, que é um hidrocarboneto aromático policíclico, que na temperatura ambiente é um sólido incolor, mas que sublima facilmente, muito usado na fabricação de corantes.
Note aí o fenantreno, que está presente em alguns hormônios sexuais e nos ácidos biliares. Um outro hidrocarboneto aromático é o pireno. Neste caso, ele é cancerígeno. Ocorre em produtos de combustão incompleta, incluindo tabaco e combustíveis fósseis. Então, pessoal, como prometido, vamos agora à música sobre hidrocarbonetos. Só que, para cantar essa música, vamos chamar um amigo muito especial, o nosso grande e ilustre Cabeleira Café. E aí, pessoal, tudo bem? Há quanto tempo? Cabeleira Café. Vamos aqui à música a pedidos dos hidrocarbonetos. Espero que vocês gostem. Hidrocarboneto tem hidrogênio e carbono, do petróleo ao gás natural, onde predomina o metano. Hidrocarboneto tem hidrogênio e carbono, do petróleo ao gás natural, onde predomina o metano. Com ligações simples e cadeias abertas, são canos ou parafinas, com duplas alcenos na certa. Já os alcinos têm tripla ligação, ciclanos e ciclenos, cadeias fechadas terão. Aqueles com duas duplas são chamados alcadienos. Duplas e simples nos ciclos já partem para os arenos. Hidrocarboneto tem hidrogênio e carbono, do petróleo ao gás natural, onde predomina o metano. Hidrocarboneto tem hidrogênio e carbono, do petróleo ao gás natural, onde predomina o metano. São apolares, se unem por dipolo induzido, baixo PF, baixo PE. Até 4 carbonos, são todos gasosos, C17 sólidos são. Hidrocarboneto tem hidrogênio e carbono, o petróleo é o gás natural, onde predomina o metano. Hidrocarboneto tem hidrogênio e carbono, do petróleo é o gás natural, onde predomina o metano. Etano, metano e propano são todos alcanos, eteno, propeno e buteno agora são os alcenos. Etino, propino e butino, cada um é um alcino, ciclobutano e ciclopenteno, um é C4 e outro é C5. Orto, meta e para é pra classe do benzeno. Alfa e beta só usa quando for o naftaleno. Alcano tem sp3, alcenos tem sp2, alcinos tem sp. Agora isso fica pra depois. Hidrocarboneto tem hidrogênio e carbono, do petróleo ao gás natural, onde predomina o metano. Agora vamos terminando esse shot aqui submeto, pior emenda que um soneto, por isso adoro o hidrocarboneto. Tchau, pessoal, até a próxima. Então, pessoal, chegamos ao fim de mais uma aula e hoje nós terminamos os hidrocarbonetos. Espero que vocês tenham gostado dos nossos encontros. Eles foram preparados com grande carinho para vocês. Não esqueçam de acessar o site www.quimusicando.com.br. Também não esqueçam de acessar o canal no YouTube Biochemic Show, onde vocês vão ter aulas também com um grande professor de biologia, o professor Cícero Matos. As nossas aulas também estão sendo postadas com interpretação para Libras, com o nosso amigo professor Daniel. Espero que vocês gostem. Até o nosso próximo encontro.
Metano, abraço. metano e propano são todos alcanos. Eteno, propeno e buteno agora são os alcenos. Etino, propino e butino, cada um é um alcino. Ciclobutano e ciclopenteno, um é C4 e outro é C5. Orto, meta e para, é pra classe do benzeno. Alfa e beta só usa quando for o naftaleno. Alcanos são SP3, alcenos são SP2, alcinos são SP. Agora isso fica pra depois. Hidrocarboneto, hidrogênio e carbono. O petróleo é o gás natural, onde predomina o metano. Assim vamos terminando esse shot aqui subleto. Pior Irineda que o soneto, por isso adoro hidrocarboneto.